Oi, Maria Eduarda, tudo bom? Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Vamos dar mais aí alguns minutinhos, né, para o pessoal que está entrando. Eu sei que o pessoal vai entrando e saindo, porque cai a conexão, né? Uhum. Então tá bom. E vocês, meninas, estão prontas? Estamos aí. Pronta, Su. Estamos aí, como sempre, né? É. Oi, João Pedro, tudo bom? João Pedro é meu convidado, vai participar comigo da outra live, né, que eu vou fazer sobre o livro Encontro Marcado. Legal. E aí, vocês já querem começar? Pode ser, Su. Pode Você que ser? manda. Você que Então manda. tá bom. Então eu vou dar as boas-vindas, né, a todos, aos alunos que estão participando conosco, aos nossos também, as nossas professoras, né, que tiveram essa ideia de adotar esse livro. Eu confesso a vocês que eu conheci o livro pelas professoras que indicaram. Acho que foi você, né, Aline, que deu a ideia para a gente Sim. trabalhar com esse livro, né? Porque é um livro fácil de ser lido. Alguns alunos que não tinham lido ainda ontem, né, já conseguiram ler, porque, na verdade, ele é uma palestra, né? E é interessante porque tem umas coisas que, em primeiro momento, a gente interpreta como óbvias, mas, às vezes, esse óbvio ainda assim precisa ser escrito, né? Precisa ser traduzido em palavras que sejam transmitidas para outras pessoas, para que elas compreendam que elas não estão sozinhas num tipo de pensamento. E quando eu li essa palestra, quando eu li esse livro, O Perigo de uma História Única, foi exatamente assim que eu me senti. Às vezes, só a gente falar numa sala de aula, ou falar num bate-papo com alguém, ou a gente pensar assim, não é como quando a gente lê num livro que a gente sabe que muitas pessoas de vários países, com várias traduções, estão lendo. A criação dessa mentalidade coletiva, para mim, é algo muito valioso. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Aí eu vou parar de falar, porque a live não é minha, né? Só estou fazendo a abertura e dando as boas-vindas a todos vocês. Mas eu espero que vocês gostem dessas colocações que essas duas maravilhosas, gente, eu tenho cada gente maravilhosa, assim, maravilhosa, a minha equipe, e isso me dá bastante orgulho, inclusive, né? E torço para que vocês tenham aí uma excelente live nessa tarde agradável, né? Um clima agradável de sexta-feira. E passo a palavra a vocês, então. Obrigada, Su, pela apresentação. É sempre muito legal a gente estar juntas falando sobre literatura, né, no nosso curso de redação, com essa equipe maravilhosa, tem que reforçar isso, porque é algo, assim, realmente muito legal esse trabalho que a gente faz, né, com as lives, com os livros, de pensar juntos, né, no que vai ser lido ali no semestre, né, sempre com muito carinho, pensando em várias questões, e eu queria destacar aqui, até para começar, o que você comentou de ser uma leitura contemporânea, né, observei esse semestre, que você falou, vamos escolher um autor, assim, que está aí, né, que está vivo. Eu lembro bem de você ter falado, né, de que tem uma discussão atual, contemporânea, e aí a Aline também logo pensou nessa obra. Então, a gente vai iniciar aqui uma conversa, quero dar as boas-vindas também para os alunos, agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas aí à nossa live, que tem aí como primeiro slide o título da obra, que é O Perigo de uma História Única. Vou falar sobre ela junto com a Aline, e vou começar comentando um pouquinho sobre a autora, né, no primeiro momento, nesse slide. A gente optou por trazer ao máximo do conteúdo que tem ali na obra. Então, até mesmo para fazer essa apresentação da autora, a gente trouxe algumas apresentações que foram colocadas ali, que tem sentido, assim, no contexto do que a gente quer destacar hoje. Então,
A gente sabe que ela tem um nome diferente, de difícil pronúncia. Eu aprendi essa pronúncia assistindo a uma entrevista que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, que é Chimamanda Ngozi Adichie. Então, a escritora Adichie está envolta pela crítica social e política, né? A primeira é uma apresentação do The Guardian para ela aqui. É uma escritora que assume o seu papel como porta-voz, como a Su já comentou no início, né? Daqueles que habitam seu continente de origem, o continente africano. Uma das raras escritoras a se tornar uma figura pública internacional. A Adichie é a voz mais importante sobre raça e gênero na era digital. Então, a gente lê essas páginas e às vezes elas soam, puxa, tem pessoas que ainda não compreenderam, né, algumas coisas que estão ali, como a Su destacou, mas ela também colocou muito bem a projeção que teve essa obra, e que tem a obra, de modo geral, os outros livros também dessa autora, e isso faz toda a diferença, né, essa disseminação de uma ideia, né, que a gente vai discutir aqui daqui a pouquinho, né. Então, queria que vocês observassem, né, como ela é uma escritora importante hoje, né, no contexto mundial, inclusive. É uma das maiores autoras contemporâneas, né, então tem aí embaixo aqui Barack Obama, que fez essa apresentação dela, e Elle, né, que é uma revista. A Adichie é brilhante, ela escreve sobre amor e política de forma interligada e genuína. Então, algumas... Oi, Su? São algumas apresentações que a gente achou interessante para mostrar para vocês essa influência atual da autora, que é uma autora de origem africana. Isso é alguma coisa bastante inédita, assim, né, uma escritora negra com tanta relevância e projeção mundial, né, para muito além dos Estados Unidos, que é onde ela mora, como a Aline vai falar agora um pouquinho aí a respeito, mais especificamente, assim, da biografia da Chimamanda, né, Aline? Isso. Liguei agora o meu microfone. Bom, gente, então, a Chimamanda, nós precisamos reconhecer que todas as pessoas, né, que ali expõem as suas ideias, elas estão falando de um determinado lugar, elas têm ali a sua sócio-histórica, né, que vai ali condicionar o que elas escrevem, e é muito interessante que a gente conheça quem é a Chimamanda, de onde ela veio, o que ela fez, para que nós conheçamos também essa trajetória dela, né, para ela chegar até ser essa importante aí autora reconhecida na discussão negra, na discussão feminista, e também sobre essas questões de decolonialidades, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Bom, ela nasceu em 1977 na Nigéria, né, e completou aí o ensino médio no colégio da universidade em que seu pai lecionava. Então aí, só com essa informação, a gente já tem ali uma primeira ideiazinha de como era a vida da Chimamanda, né. A Chimamanda, ela não faz parte daquele estereótipo que nós temos quando se fala de uma pessoa africana. Por quê? Inclusive, isso é o que vai ser bastante debatido na obra, né, de que a imagem que é passada da África para o mundo é de que, como se a África fosse um único país, né, e não um continente com aí 50 e tantos países, mas um único país que, no qual, se a gente for pensar no país, né, as pessoas sofrem, as pessoas passam fome, as pessoas têm aquele estilo de vida muito fragilizado, vulnerável, né? E quando nós vemos aqui que a Chimamanda, ela é filha de um professor universitário, a gente já começa a perceber que aí nossa primeira visão de África já começa a ser um pouquinho aí destruída, né? Justamente porque, poxa, é possível que tenham professores universitários na África? Sim, né? E nisso a gente precisa pensar. Bom, ela não só estudou aí, né, o ensino médio nesse colégio, mas ela também foi para a universidade estudar medicina, estudar farmácia, e ela editou aí uma revista para os estudantes de medicina nesse período. Ela sempre gostou muito de ler, ela sempre gostou muito de escrever, tanto é que ela conta mesmo, né, tanto na palestra quanto no livro, que ela
escrevia já desde muito pequena, sempre baseada naquilo que ela lia nos livros aos quais ela tinha acesso, né? Então, a gente já consegue perceber que ela já tinha esse dom desde muito cedo e ela já começou a mostrar isso também ali, ainda muito pequena. Bom, aos 19 anos, ela mudou para os Estados Unidos e a gente pode até pensar aí que esse foi o ponto de, talvez, mudança de chave na mente dela, porque ela vai dizer que ela nunca tinha se reconhecido como africana, ela era uma pessoa que estava ali vivendo tranquilamente no país dela, com as características dela e tudo bem, mas quando ela chegou nos Estados Unidos foi quando ela percebeu, opa, eu sou africana, né? Eu tenho ali uma origem que causa curiosidade, que está envolta em estereótipos, e foi isso também que começou a fazê-la pensar nessa ideia da história única, que nós vamos explorar com mais calma daqui a pouquinho, tá? Então, ela se mudou para os Estados Unidos aí para estudar comunicação e ciências políticas e também contribuiu aí para um jornal, né, na universidade em que ela se graduou. Então, ela estava sempre envolvida aí nessa questão de produção de textos. Então, nós já conseguimos pensar em um pouquinho em quem ela é, né, e a trajetória dela, como eu disse a princípio. Bom, em 2003, defendeu aí o seu mestrado em escrita criativa na Universidade Johns Hopkins, e no mesmo ano publicou Hibisco Roxo, o primeiro romance dela, que ela começou a escrever ainda na graduação, e é um livro aí que é extremamente celebrado, é muito elogiado, e claro, né, ganhou aí importantes prêmios, o que demonstra a qualidade da Chimamanda como escritora. Bom, a gente pode também acrescentar outras ideias aqui, é que em 2008 ela defendeu aí um novo mestrado, né, então ela é uma pessoa que gosta de aprender, então ela defendeu um novo mestrado em estudos africanos pela Universidade de Yale, sobre a história das mulheres de sua região de origem. Em 2011 ela recebeu uma bolsa de Harvard para escrever o romance Americana, né, que foi publicado em 2013 e foi eleita aí um dos melhores do mundo, um dos 10 melhores do mundo. E ganhou aí também prêmios, inclusive ela vendeu aí os direitos para o cinema, os direitos desse livro, certo? A obra dela já foi traduzida aí para mais de 30 línguas e apareceu em muitos periódicos importantes, o que, mais uma vez, reforça aí a importância dessa mulher como uma autora contemporânea. As conferências dela também no TED já somam aí mais de 20 milhões de visualizações, e é aí uma das, tanto é que a palestra que ela deu no TED sobre, né, o perigo da história única é uma das mais visualizadas da plataforma, então fez sim muito sucesso devido à importância aí da discussão que ela propõe aí pra gente. Bom, ela é casada, tem uma filha e ela também vive ali entre Nigéria e Estados Unidos, né, então ela tem aí essa vivência nos dois ambientes. Bom, então essa é só uma maneira aí de nós percebermos, né, quem ela é, de onde ela fala e a importância que ela tem para toda essa nossa discussão. Seguimos, então. A gente vai comentar sobre uma entrevista agora que ela concedeu especialmente ao Brasil, nosso país, que é uma entrevista recente, foi em 2021, no contexto, como a gente pode perceber, né, a distância ali da pandemia, e que é a entrevista que eu comentei agora há pouco, para um programa que é conhecido, tem décadas, eu sempre comento com os alunos, se chama Roda Viva, da TV Cultura. Então, essa entrevista foi transmitida ali, eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, mas ela também está disponível no YouTube, inclusive a gente colocou o link de acesso para vocês clicarem, né, e assistirem, porque vale muito a pena essa entrevista, assim, para elucidar assim, essa importância que a Aline mencionou aqui, destacou em relação à autora. Nossa, mas por que será que ela é tão celebrada, né, que é uma palavra que a gente usa nesse contexto, por que a obra dela tem essa importância, enfim, né, gostaria de saber um pouco mais da pessoa, da biografia, ou da literatura, enfim, e ali a entrevista ela é toda traduzida, né, então oportunidade de a gente, público brasileiro, conhecer melhor tudo isso,
ouvi-la falar, né, diretamente, assim, é uma experiência ótima que a gente recomenda muito a vocês, por isso está aqui, né, disponível. E daí ela fala um pouquinho, assim, sobre a vida pessoal, sobre como que existe uma relação, né, entre a biografia, entre a vida e a obra dela. Ela tinha perdido a mãe fazia muito tempo, e ela escreveu um livro, né, sobre isso. Ela começa comentando aí no começo da entrevista. Então, assim, vale bastante a pena. A gente não vai ficar falando muito sobre, porque quer realmente que vocês assistam, e também para focar aqui na discussão sobre a obra. Vamos, por isso, seguir aqui para o próximo slide, em que a gente vai adentrar mesmo o livro, né, a obra em si, né, que é uma adaptação. A Aline vai falar um pouquinho sobre. Elisandra, Su, você acha que é melhor abrir para ela falar ou espera para o final? Tá, esperamos para o final, então. Bom, a obra, né, que é aí a que nós estamos trabalhando, como nós já introduzimos, ela deriva aí de uma palestra, da primeira palestra que ela proferiu no TED, porque ela tem uma outra que também é muito interessante. Eu inclusive recomendo que vocês vejam, porque vai ser aí também importantíssimo para que vocês trabalhem outras ideias em outros temas, que é a palestra Sejamos Todos Feministas. É muito interessante. Depois eu peço que vocês também vejam, caso tenham interesse. E, bom, esse livro, assim como nós estávamos falando a princípio, essa ideia de trazer sempre autores contemporâneos, autores que estão ali para que nós ainda podemos explorá-los de muitas maneiras, né? Como nós fizemos com o Krenak, isso, Ailton Krenak, que o livro que nós trabalhamos dele também foi resultado de uma adaptação de uma palestra dele. Então nós estamos nessa linha aí, e é um livro pequeno, como já disseram, muito fácil de ler. Quando eu propus, eu até inclusive lembro de ter falado para a Su, falei assim, olha, os alunos não vão poder dizer que não tinham condições de ler, porque eles leem assim muito rápido, mas é uma discussão rápida, mas extremamente importante para que nós analisemos e, claro, usemos nas nossas redações também, né? Porque todo o intuito disso daqui não é apenas fazer com que vocês conheçam a autora, conheçam a obra, mas que vocês também mudem aí talvez uma postura que vocês tenham de acordo com o que nós vamos discutir aqui e, claro, levem isso para os textos de vocês. Vocês não fazem ideia de quão feliz nós ficamos quando nós pegamos uma redação e estão lá as referências que nós sugerimos. É sensacional. Então, assim, eu peço que vocês tentem, né, fazer aí as relações necessárias, e nós vamos também falar um pouquinho para vocês aí como a gente pode usar isso na redação, tá? Como eu disse também um pouquinho antes, esse vídeo que deu origem a essa obra, ele é um dos mais acessados aí do YouTube, né, sendo ele contando com 18 milhões de visualizações, e nós colocamos ali o link para vocês também, porque nós vamos disponibilizar esse material em PDF, então vai ficar mais fácil para vocês acessarem, mas claro, vocês podem também recorrer ao YouTube, colocar lá o nome da autora, que já vai aparecer para vocês muitas informações, tá? Já vão aparecer muitas informações para vocês. Bom, então, essa apresentaçãozinha rápida para nós entrarmos no que realmente a obra trata, em quais aspectos nós achamos mais interessante aí destacar para vocês sobre o que a autora traz aí. Que bom que a Aline colocou sobre a disponibilização do material. Era isso que eu queria falar quando eu comentei do link antes, né? Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai disponibilizar esses slides aí para vocês poderem aproveitar melhor, justamente na hora de pensar em repertórios, né, em citações, enfim, referências para os textos, para além desses cliques aí para assistirem, verem de uma forma mais aprofundada o conteúdo. Pensando então no livro propriamente, a escritora aborda a questão dos rótulos nessa obra, né, dos estigmas que atribuímos às pessoas pertencentes a grupos sociais não dominantes, com base na nossa formação educacional e cultural. A gente poderia resumir assim, nesse primeiro período aqui, o assunto do livro, né? Qual que é o foco principal
né? Então, toda a construção, os exemplos que ela escolhe, a discussão gira em torno dessa preocupação da autora com esses rótulos e estigmas que são colocados, assim, a todo momento, sem perceber, né, muitas vezes, por pessoas que, muitas vezes tiveram uma ótima educação, dentro do que a gente avalia, né, como uma boa educação, tanto em casa como na escola, mas por circunstâncias, né, que a gente vai aprofundar, acabam rotulando, imaginando alguma coisa que não é só isso, né? Não é que não é isso, mas não é só isso que ela destaca. O mais interessante na obra, na nossa leitura, que a gente vai compartilhar aqui com vocês, é a abordagem, é a maneira como ela trata desse assunto, né? Então eu falo assim, mas esse assunto não é tão novidade assim, ele é realmente muito relevante, hoje, num contexto de intolerâncias várias, né, que a gente, infelizmente, vê por aí, né, que a gente vivencia, experiencia, nosso país, fora dele, então ele é super contextualizado na relevância, mas por que a gente destaca, né, por que a gente traz aqui para vocês como algo, assim, tão legal, né, algo extraordinário, a forma como ela aborda esse tema. Como que seria, né, pensando da perspectiva aqui até da escolha que ela faz para a palestra, e também da escolha literária, considerando a obra, ela escreve a respeito do assunto, se colocando na posição de quem também rotulou os outros. Com essa atitude, ela estabelece uma autocrítica, e a gente considera essa autocrítica, assim, sensacional. Escolhendo 3 adjetivos aí para qualificar essa autocrítica, que é surpreendente, a gente imagina que ela, até pelos rótulos que a gente conhece, que ela vai se colocar ou numa posição de vítima, ou na posição de quem vai fazer a denúncia, né, mas ela se coloca na posição de quem também tem que ser criticada dentro do contexto do assunto, então isso surpreende, é muito honesta nesse sentido e persuasiva, então se inspira em Janela desde já, né, para defender o argumento central que ela coloca. Então, ao se colocar, assim, nessa condição de, poxa, eu também já coloquei rótulos, muitos, né, e quando ela faz isso, ela surpreende, é alguma coisa muito interessante, e também isso contribui bastante para tornar convincente esse argumento que ela vai construindo. Vamos ver o próximo slide, aprofundando aí essa leitura junto com vocês. O que virá? Ela justifica, então, o título do livro, né, quando ela explica que essa avaliação preconceituosa que a gente faz aí o tempo todo, essa história do rótulo, né, o que é isso? Afinal, colocar um rótulo, colocar um estigma em alguém, o que isso significa em alguns grupos sociais, né? Então, ela, pelo título, a gente já vai entender junto, né, com esse conceito, que são avaliações que a gente faz preconceituosas, sem perceber, né, de um modo muitas vezes involuntário, das pessoas, dos outros, como uma consequência de nos terem contado uma história única sobre essas pessoas, esses grupos sociais. Onde que contaram pra gente que essas pessoas são assim, ou desse outro jeito, elas só podem ser vistas assim, eu já tenho logo uma ideia pré-estabelecida delas, no nosso dia a dia. Então, em nenhum momento foi falado, olha, sabe, assim, em algum contexto especial. É uma construção gradual, cotidiana e acumulativa. Então, a gente vai realmente fazendo uma construção. Essa palavra vai ser importante na análise que nós estamos propondo. Quer dizer, ao avaliar de uma forma preconceituosa, então nós estamos colocando aí esses rótulos, isso se deve, segundo a tese que ela defende aqui, ao fato de que nos contaram só uma história, só uma parte da história, daí a ideia do história única, do título, né, a respeito dessas pessoas, dessas populações. Essa história parcial,
enviesada, uma história superficial, porque reduz populações de classes sociais desfavorecidas e de povos colonizados a poucas características. Então, esse é um foco, a gente percebe, em relação a quem é estigmatizado aqui. Ela fala bastante dessa questão dessas pessoas, desses povos, né, que foram colonizados, são muitos, e também de pessoas que pertencem a classes sociais desfavorecidas. No nosso país, também um percentual muito grande, né, daí a relevância de se pensar nessas pessoas, as quais compõem, na verdade, apenas uma parte da experiência de vida desses seres humanos, né, essa história tão superficial que nos contam, ela apenas é uma partezinha aí da experiência da vida desses seres humanos, que é, na verdade, muito mais complexa, multifacetada, né, que é uma palavra legal, não tem só essa faceta que nos contam, mas tem outras também que tornam mais humana, inclusive, essas vidas, né, porque é mais complexa. Após uma passagem do texto em que aponta essa conduta em uma colega de quarto da época da faculdade, Chimamanda afirma que ela própria já agiu da mesma forma. Então, ela vai aqui apontar como que foi essa avaliação, assim, de uma amiga dela, a amiga achava, o que ela achava sobre as pessoas da África, como a Aline estava bem colocando aqui no início, e aí depois disso, depois dessa passagem, ela vai dizer como que ela já esteve nessa posição, mas preciso acrescentar depressa que eu sou tão culpada quanto essas pessoas na questão da história única. Alguns anos atrás, fui visitar o México. Na época, o clima nos Estados Unidos, de onde eu vim, estava tenso e debatia-se muito a imigração. Como costuma acontecer nos Estados Unidos, imigração tinha se tornado sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis sobre pessoas que fraudavam o sistema de saúde, passavam clandestinamente pelas fronteiras, eram presas ali, esse tipo de coisa. Eu me lembro de sair para passear no meu primeiro dia em Guadalajara e ver as pessoas indo para o trabalho, fazendo tortilhas no mercado, fumando, rindo. Primeiro senti uma leve surpresa e então fui tomada pela vergonha. Percebi que tinha estado tão mergulhada na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma coisa só na minha mente. O imigrante abjeto. Ele que se deve ter ação, né? Tinha acreditado na história única dos mexicanos e fiquei morrendo de vergonha daquilo. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna. Essas páginas são correspondentes ao arquivo em PDF que vocês têm disponível aí nos grupos de WhatsApp do curso. E aí, então, a gente percebe aqui, e eu achei interessante selecionar esse trecho aqui para a live, como que os povos latinos, e nisso a gente pode colocar um nós aqui, né, dentro para, já que a gente precisa trabalhar a empatia para falar desse tipo de coisa, nós falamos muitas vezes sobre os negros, como eles sofrem preconceitos e estigmas nas redações, a gente vê muito isso, conforme um outro tema, mas também, e eu acho isso muito rico para a gente compreender a questão, que os outros povos também, em algumas circunstâncias, sofrem do mesmo problema. No caso, os latinos em geral, as pessoas da América Latina sofrem preconceitos, e aí aqui tem um exemplo específico dos mexicanos nos Estados Unidos. É claro, né, que tem um monte de questões políticas aí envolvidas, não vamos adentrar agora, não é o caso, mas assim a gente consegue perceber, inclusive se a gente viaja para algum país europeu, pode acontecer, né, algum tipo de preconceito, por isso que eu estou falando da empatia, a gente tem que conhecer essa perspectiva também, né, do estigma, do rótulo e do preconceito, e então daí destaque para esse trecho, e aqui ela se colocando, então,
como aquela que colocou o rótulo. Mas por que ela será, né? Como alguém que pertence a um povo também que é rotulado, que é mal interpretado só por uma faceta, por que será que ela também agiu dessa forma, pensou assim, né? Por que ela também colocou esse estigma? Por que ela leu de um jeito só? Porque com certeza ela só conhecia essa história, é o que ela diz aqui ao final, né? Quem contou para ela? Como a gente estava falando no início, é na escola, em casa, na imprensa, no dia a dia, a mídia, a gente tem uns temas aí ligados a tecnologias, né, nesse semestre, a comunicação. Então, ela coloca bem aqui essa crítica, né, ao que a mídia ia mostrando para ela, a construção do imigrante abjeto, que é a história única dos mexicanos. E aí ela foi vendo que eles são pessoas, assim, que têm muitas outras facetas, né, muitas outras histórias. E o próximo slide, vamos ver sobre o que a gente vai discutir ainda dentro dessa perspectiva dessa fala sobre o título, né? Vamos lá. Espera aí um minutinho, eu queria só complementar Por favor. um pouquinho disso que você está falando, antes de a gente entrar nessa parte aqui do poder, né, que é extremamente importante, mas, como você disse aí, né, em relação às outras comunidades que também passam pela mesma estigmatização, ou sofrem aí com essa criação de estereótipos, e pensando, claro, nos temas que nós temos essa semana, nós podemos mencionar os indígenas, né, o nosso tema, acho que é o nosso tema 5, é o 5? Nosso tema da inserção dos indígenas na cultura digital, né, porque muitas pessoas carregam esse estereótipo dos indígenas, que nos foi passado ali nos livros de história, né, de que o indígena, de fato, é aquele que está lá dentro da oca, que está lá andando pelado, que para conseguir sua comida ele tem que caçar, ele não pode ter ali uma outra postura, um outro comportamento que se distancie desse estereótipo que se tem sobre ele, né? Então, vocês podem, inclusive, nesse tema aí, trabalhar essa ideia de que o que a Chimamanda traz aí para nós revela muito da percepção que se tem aqui no Brasil sobre a comunidade indígena, sobre o que eles precisam fazer, qual é o papel deles na sociedade, como se esse papel aí ele estivesse unicamente ligado ao que se estabelece sobre eles, né? Quem eles devem ser, como eles devem agir, e então aí é uma ideia. E aí, pensando também no tema em que muitos alunos viram, um tema que muitos alunos viram essa semana, que foi o tema 3, né, que é sobre as bolhas geradas aí pelo acesso desenfreado às redes sociais, né? Será que essas pessoas que têm aí acesso a essa única história, elas não estão dentro de uma bolha, né? Será que não é necessário você ter acesso a essa infinidade de conhecimentos ou a essas várias percepções sobre o mesmo assunto para que você estoure essa bolha, né? Então, fica aí o questionamento para vocês. Eu sei que a Su quer falar. Fala, Su. Não, falei, no final eu vou arrebentar, vou falar exatamente sobre isso, né? Mas daí você já arrebentou, já falou, então tá bom, não faz mal, pode continuar. No final a gente fala alguma coisa. Isso. Se sobrar. O que sobrar. Bom, uma outra questão aí que a Chimamanda coloca bem assim para nós e que chama muita atenção devido aí à relevância, né? Claro, tudo que ela fala aqui é relevante, mas como nós selecionamos algumas ideias, uma delas é basicamente a relação em que ela coloca entre essa história única e o poder, ou aqueles que detêm o poder. E ela vai dizer que a perspectiva que restringe as histórias é daqueles que detêm o poder. Quem foram aí as pessoas ou os detentores de poder que decretaram como a nossa história seria contada, como a história dos nossos indígenas seria contada, né, como a história dos mexicanos seria contada. Então,
nós temos aí que falar sobre isso, porque, segundo a própria autora, né, falar sobre história única sem falar sobre poder é impossível. Você vai ter que fazer essa relação justamente porque todas essas histórias que são trazidas para nós, elas estão ali por trás de vamos dizer, um aparato de poder que decide quais discursos podem ou não sair. E esses discursos estão muito voltados ao que é conveniente para esses detentores do poder, né? E por ser apenas um ponto de vista entre os vários possíveis, ela se torna aí dissimulada, ilegítima, inclusive, né? E como nós já até falamos, e uma das frases da Chimamanda que fica assim muito, né, que evidencia muito o que ela pensa o perigo está não apenas no fato de você construir ou você reforçar estereótipos a partir da história única, e sim é que essa história, ela é incompleta, e por ser incompleta, ela tem a sua legitimidade afetada também, né, porque nós não podemos ver aquela história sempre apenas por parte daquele que detém o poder. E aí é uma coisa até interessante, que eu não vou entrar nisso, mas é só para, né, para vocês saberem também, é uma das coisas que eu já estudei, e que a Chimamanda, ela trabalha muito, que é a questão da decolonialidade, né, desse pensamento que se está tendo ultimamente de você, de certa maneira, quebrar aquelas construções que foram feitas pelo colonizador e dar voz ao colonizado, né, tanto é que ela vai usar ali uma referência que, inclusive, agora está ganhando cada vez mais força, graças a Deus, né, no campo acadêmico, que é sobre o sul global, né, porque dentro de toda essa discussão, existe ali a percepção de que a história do mundo é contada a partir do norte global, daqueles países que estão ali, né, na parte de cima do globo terrestre. Então, a gente pensa na Europa, em caso de continente, né, nos Estados Unidos, são aqueles que têm ali o poder, enquanto os que estão no sul global, como é o caso de muitos países da África, os países latino-americanos, eles não têm voz, e essa é uma tentativa também de dar voz a isso. Então, imaginem uma escritora africana que está ganhando cada vez mais notoriedade, então ela está aí desbravando esses mares aí e se contrapondo a esse poder que já estava estabelecido aí, né? E também é importante nós pensarmos nesse semestre, assim, não, pelo menos eu não fiz aí uma conexão, talvez a Maíra, a Suzana, ou até a Nicole consiga aí trazer essas ideias para a gente, mas se nós formos pensar, qual hoje é aí a estrutura que mais reforça essas relações de poder aí? Ou qual é a estrutura em que esses detentores do poder mais se utilizam para repassar essas histórias a partir de uma única perspectiva? A gente pode dizer que a mídia é essa estrutura que repassa essa história única, que reforça isso que já está estabelecido aí, tá? Então, só para a gente ir aí, porque eu começo a falar, eu vou viajando, vai vindo um monte de coisa na minha cabeça, eu vou falando. Ai, quem é meu aluno sabe que eu começo uma coisa, quando eu vejo, já estou lá longe, mas é os links, né, que a gente vai fazendo, e os links que eu sei que vocês fazem também, principalmente na hora de produzir a redação de vocês. Então, né, ela vai falar também, né, vai completar toda essa discussão sobre o poder aí, dizendo que o poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja a sua história definitiva. É como se aquela fosse a única história daquela pessoa e que ela fosse aquela que precisa permanecer ali, né? E tanto aí para isso ela até cita aí o poeta palestino Mourid Barghouti, que o qual escreveu que, se você quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com em segundo lugar. Né? Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e a história será completamente diferente. Então, ela vai trazer aí para nós essa discussão, né, sobre a influência que o poder, ou as relações de poder têm na consolidação e na reprodução dessa história única sobre povos já, digamos, vulneráveis, né, já fragilizados. E se vocês forem pensar, essas histórias, né, que são contadas por esses detentores do poder aí, elas sempre vão observar ali os pontos mais negativos para a população que está sendo descrita. Pensem lá, né,
na carta de Pero Vaz de Caminha, como os nossos indígenas foram retratados, né, e isso já também nos dá aí um pouquinho de ideia para dizer desde quando todas essas construções vieram aí para nós. Bom, seguindo aqui, Prof. Maíra. Sim, eu também fico querendo falar um monte de coisa enquanto a Aline está falando, porque a gente vai fazendo essas relações, né? E ela falou, destacou a questão da mídia, né, como aquela que transmite e reforça a perspectiva, né, do poder, e eu quero comentar aqui, que a gente faça alguns comentários até o final, sobre como que isso aparece nas instituições mesmo também, né, de um modo geral. A Aline falou das universidades, eu já vou também emendar aqui, aproveitando a fala dela, que as faculdades, né, que formam, então, os pesquisadores, os estudiosos, os profissionais, até a minha geração, quando eu estudei, fiz graduação ou pós-graduação, tinha autores predominantemente brancos e europeus como leitura indicada pelos professores, né, a leitura obrigatória, e que a gente fazia. E esse tipo de construção da nossa formação, claro que parece um detalhe, assim, mas que não é aleatória, né? Ela não passa, assim, batida na nossa formação, ela é uma construção com uma perspectiva muito específica, muito definida. E, como a Aline falou assim, graças a Deus, e graças a Deus mesmo, essa transformação vem acontecendo justamente por essa valorização de um que vem se chamando, eu acho que isso podia dar uma proposta em redação em breve, né, que é esse que a gente fica, esse pensamento decolonial que vem tomando conta, que vem aparecendo essa palavra, essa expressão vem aparecendo, que é a ruptura com um viés, né, europeu apenas da história, das situações, dos fenômenos, da ciência, né, e inclusive eu queria compartilhar aqui, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da historiadora Lilia Schwartz, que é professora da USP, também editora lá da Companhia das Letras, não foi em São Paulo, foi aqui na UFMT mesmo, foi antes da pandemia, e ela disse que a política de cotas que trouxe uma série de pessoas negras para dentro da USP, né, que é a faculdade mais elitizada que tem aqui, dizem, e de fato, pela estatística, a gente percebe por várias estatísticas que ela está certa, né, que é isso mesmo, com essa inserção, os alunos passaram a questionar essas bibliografias. Mas como assim? Não tem um autor negro, uma autora negra aqui que eu sinta, né, que vai trazer alguma questão, assim, que tem mais a ver comigo, com a minha origem, que tem algo ligado à minha cultura, e a gente pode pensar não só na representatividade, mas nos interesses acadêmicos, né, desses alunos, e aí, então, muito mudou, né, muito mudou, segundo a Lília, né, ela colocou que daí as bibliografias mudaram bastante, vem mudando, é claro que isso daí é uma perspectiva dela, foi ela que disse, mas eu acho que é uma referência legal para a gente pensar nisso que a Aline falou agora há pouco, né, que tem a ver com essa nossa leitura aqui da história única, né, do período de uma história única. Então, a partir dessa leitura, a gente pode observar... Só um pouquinho, Maíra, só para eu fechar, assim, porque depois talvez eu não consiga encaixar o que eu estou querendo dizer aqui. Não, é porque nós estamos com essa postura também, né? Nós estamos aí nessa tentativa de não contar apenas uma história. Por isso é que nós estamos trazendo para vocês autores como Ailton Krenak, autores como a Chimamanda, autores que ali estão fora daquilo que se entende como clássico, né, da literatura, e é a nossa contribuição aí para toda essa discussão. Sim. É legal você ter falado, estava pensando nisso quando a gente estava elaborando aí o conteúdo, sobre os professores, né, educadores, a equipe, assim, ter esse papel também esse papel que é maior do que da transmissão do repertório, né, que tem a ver com
trazer as outras histórias. E também, para fechar de novo, eu penso no mercado editorial, nas publicações, né, que elas vêm nessa linha. Muitas vezes a gente faz a crítica, a gente fica chateado com tanta coisa negativa e injusta ainda que existe nesse contexto todo, falta muito ainda para melhorar essa inserção, essa visibilidade, mas a gente não pode negar que não só no contexto das faculdades, que a gente está falando agora, mas como um movimento amplo, né, que existe, até das editoras, de trazerem esses autores e possibilitar que eles publiquem em contextos, assim, com projeção. Então, um autor indígena pode ser alguém que fez uma transcrição, no caso da Chimamanda, a palestra, tem outras obras literárias, enfim, existe uma movimentação, sim, que é positiva, vocês podem ter isso em mente, de inserir mais essas, não é dar a voz. Esses dias eu estava vendo um documentário lá que a Maria Gradu faz, depois a gente vai indicar isso para vocês lá na aula sobre os indígenas, um vídeo que um projeto super legal que ela está inserida, cantora, que ela fala, não gosto dessa expressão dar a voz, né, mas é no sentido que eu queria falar aqui, que essas pessoas conseguem fazer sua voz ser ouvida, né? Vamos pensar assim, então, para não usar a expressão daí que a Gadu criticou. Então, existe sim esse movimento, deve melhorar, pode melhorar, e também da gente, por isso que nós estamos aqui também. Em relação ainda a nossa chave aqui de leitura, né? A gente pode observar, então, que é na expressão, na forma, né, na maneira que a Chimamanda desconstrói a história única, né, que está, assim, o que a gente acha muito interessante compartilhar com vocês, e ela faz isso também fora das páginas. Então, dentro das páginas, dentro da palestra, a gente percebeu isso de ela se colocar nessa posição. Eu acho isso muito enriquecedor, porque a gente se torna cada vez mais intolerante, apontando o dedo para o outro, né? E falando assim, eu fui vítima disso, eu fui fazer denúncia de tal, né? Quem tá fazendo isso comigo, com essas pessoas e tal. Mas no momento em que ela se coloca também nessa posição, é alguma coisa muito transformadora que acontece. Quer dizer assim, é um problema de todos. E por que então, né? Por que juntos? E por que essa união, essa reflexão unida que vai desconstruir isso, né? Então, ela se expressa dessa maneira no livro, e essa expressão dela vai além da obra literária, porque vocês foram vendo as fotos dela, que a gente colocou aqui para vocês, né, diversas fotos, cada uma, ela está vestida de um jeito, um estilo, assim, que pode se considerar diferente do outro, com um penteado diferente. Aí você olha essa foto que passou e fala, mas é a mesma pessoa, né? Então, o que a gente coloca nesse slide? Como mulher negra, intelectual, ela não se veste, não se penteia como esperado a partir do que seria sua história única, mas de múltiplas maneiras, conforme suas referências, descobertas e vontades, desejos também. Quer dizer, ela discute, inclusive na entrevista do Roda Viva, e é bem legal, essa expectativa que as pessoas têm, né, em relação, principalmente as intelectuais, elas não podem, então, até hoje, né, meu Deus, existe esse rótulo de que uma pessoa intelectualizada, ela não pode ter uma maquiagem mais forte, ou então ela não... É estranho que isso aconteça, e ela se coloca como alguém que percebe esse movimento ainda hoje, né? Ou que tem alguma coisa cara, ou que tem um estilo, alguma coisa mais chamativa, assim, não pode, assim, isso, porque, quer dizer, é uma faceta que não cabe naquela história, que tanto foi contada sobre uma intelectual, e ainda mais se a gente for pensar que essas outras características, né, que é uma mulher negra, enfim, outros contextos, né, a gente pode perceber que é bem interessante como essa forma de expressão também é uma maneira de desconstruir, de romper, né, com isso que ela está criticando na obra. Acho que já estou adiantando o slide, vamos ver o que vem no próximo, para a gente também manter esse foco, ó.
Então, a mesma quebra de expectativa ocorre em relação à prática de oferecer cursos, também em uma região de origem no continente africano, no intuito de capacitar escritores, para que possam contar suas próprias histórias. Então, assim, alguém que, nossa, passou por uma série de dificuldades, que a biografia dela conta isso, né? Enfim, pelo contexto que ela viveu, embora tenha uma origem privilegiada ali, como a gente percebe, é claro, né, que enfrentou uma série de dificuldades, de problemas, e a gente espera que essa pessoa se colocaria como, nossa, que bom, agora eu superei tudo isso, eu consegui uma projeção como essa, e vamos em frente, e eu mereço, é o mínimo que eu mereço muito mais, e a postura dela é, no caso, capacitar outros, né, para que contem suas próprias histórias, porque elas existem, essas outras histórias também. Então, a gente percebe um pouco algo que a gente critica muito nas nossas produções aí, essa história da teoria, né? Alguma coisa que fica na teoria. O que a gente está querendo mostrar aqui é a riqueza de um trabalho de alguém que sai da teoria também, que teoria é muito importante, a gente não faria muita coisa sem a teoria, né? Teoria de quem é focado, inclusive, nas pesquisas, mas existem essas figuras, né, que iluminam, que inspiram, quando elas mostram a prática também, né, como fazer isso, como que desconstrói essa história, como que conta outras histórias, de repente tem a ver com até o jeito como eu me expresso, né, num livro, como eu me expresso, o meu estilo, enfim, como eu me comporto, como a atitude profissional que eu tenho, né, como essa daqui. Então, mais do que defender a diversidade cultural teoricamente, ela procura promover essa diversidade através da sua própria figura, que é muito inspirador, né, assim como a maneira que ela encerra a obra literária em pauta. Então, a gente achou muito inspirador esse final, nessa mesma linha aí do que esse slide mostrou pra gente, né, uma reflexão muito boa, né, no finalzinho. Então, ela vai dizer que as histórias importam, muitas histórias importam, as histórias foram usadas para espoliar, para explorar, né, e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. A escritora americana Alice Walker escreveu sobre os seus parentes do Sul, aí tem o trechinho, né, da história que ela vai resgatar aqui no final do texto, né. Então, essa escritora escreveu sobre os parentes do Sul, que tinham se mudado para o Norte, quando apresentou a eles um livro sobre a vida que haviam deixado para trás, né, então, como que era a vida dessas pessoas, desses antepassados lá no Sul, como que era essa vida, né, para o pessoal da família que já estava na região norte, e muitas vezes desconhecia as próprias histórias, né, então como que eles ficaram quando souberam sobre quais eram as suas histórias originais, eles ficaram todos sentados, lendo eles próprios o livro, me ouvindo ler o livro, e uma espécie de paraíso foi revelado. Eu gostaria de terminar com essa ideia. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. A ideia do paraíso seria aquele lugar sem, a princípio, violência, sem hostilidade, aquele lugar, assim, da coesão, da unidade, né? A gente pode pensar o paraíso dessa perspectiva aqui que ela está colocando no finalzinho, né? Quer dizer, quanto sofrimento, quanta dor, né, resultado daí a palavra perigo, né, de a gente ouvir, contar, reproduzir só uma história sobre povos, pessoas, enfim, e desconstruir tudo isso pode ser uma espécie de paraíso. Então, ela termina com essa ideia, né? Quando a gente rejeita essa história, a gente resgata, né, uma espécie de paraíso. Então, essa é a inspiração que a gente gostaria assim, de deixar, né, para
para vocês que, quem sabe a gente não consegue fazer esse trabalho junto com essa autora e com tantas movimentações, tantas pessoas trabalhando nesse sentido, né, de fazer esse paraíso que ela coloca aqui. Eu fico pensando no nosso contexto, que a gente vive, né, agora, hoje, tão complicado esse momento no Brasil, mas eu acho que no mundo também, né, da intolerância, da agressão, de a minha história e a sua história, mas espera um pouquinho, não dá para você assim, se colocar também no lugar daquele que pode melhorar, como ela, né, colocou aqui, aquele que também ouviu algumas histórias e por isso que está pensando desse jeito, por que não olha para uma outra história? E é nesse momento que a gente não pode deixar de completar mencionando a educação, mencionando a cultura, né, que são fonte dessas outras histórias, né, para nós. Então, onde a gente vai encontrar essas outras histórias, já que não estão contando para nós? Pela informação, conhecimento, de onde que isso vem? Isso vem da nossa busca, a gente pode buscar, né? São os educadores, muitas vezes, que vão iluminar a gente e falar, olha, tem outras histórias, né? Ou então, pessoas que são referência para nós, vão mostrar essas histórias que estão no contexto da cultura, da educação. Por isso a importância de uma educação, né? A gente defende, acho isso muito relevante, que englobe outras histórias de outras pessoas, da perspectiva delas também, e não só de quem fez a análise sobre elas, né, que a Aline comentou aqui, né, de como que falaram dos indígenas, enfim. Então, a gente acha super legal, o curso já trouxe um indígena, por exemplo, para falar, né, dar uma palestra, isso foi incrível, assim, da perspectiva dele, assim, e aí o indígena falando, e alguém... Então, dar a voz, não, ouvir a voz, né, ter acesso a essas histórias também pela voz das pessoas que protagonizam, sim, as histórias. Elas são também protagonistas e a gente quer que sejamos cada vez mais, que a gente compreenda que existe uma unidade, que a gente está juntos, todo mundo está junto nessa, né, meninas? O que vocês vão falar também aí para terminar comigo aqui essa... Eu quero que vocês voltem naquela foto que estão vocês duas sentadas de óculos. Ai, lá. Pode voltar lá naquela foto. Monique, eu quero saber por que nós duas não estamos de óculos escuros sentados no banquinho lá com elas. Querida, no dia você disse que estava sem seu óculos. O requisito para entrar na foto era ter um óculos escuro. Inclusive, tem o Neto numa foto. Tem o Neto numa foto. Assim, podiam ter colocado o Neto. Excluíram a gente, Su. Não, tô achando. A gente vai fazer uma foto só nós duas de óculos escuros agora, viu, Monique? Olha, gente, eu vou falar uma coisa. A gente vai ter que fazer uma live sobre a live. Porque se os nossos alunos falarem assim, eu não tinha repertório, nós vamos ter que usar aquela corda que tem lá em cima na minha sala, né? Porque a todo momento, olha só o tema que eu já trabalhei com o pessoal da quarta essa semana, que é a questão da interferência cultural. Essa última fala da Maíra agora, eu fiquei assim, até emocionada aqui e arrepiada. Por quê? Porque quando você está inserido numa cultura de massa, então, que nem eu falei para eles e vou falar durante a semana toda, e vocês também falarão, porque vocês também vão entrar comigo no tema número 4 essa semana, não é? Eu sempre fui com os meus filhos assistir os filmes que compõem cultura de massa, porque é uma forma da gente passar pelo entretenimento, né? Aquele momento de relax, né? Então você vai assistir, como já foi, de madrugada, para a estreia, Piratas do Caribe, Harry Potter, todos da Marvel. Meus filhos me carregam, a gente se diverte, etc. Não faz mal. Mas o que me perturba é quando os nossos alunos teimam em não querer conhecer outras coisas. E eu acho que o livro aí vem se encaixar plenamente nessa questão. Porque quando você deixa o elemento estrangeiro completar todos os aspectos da sua vida cultural, sem sequer dar uma chance ao cinema nacional, porque, assim, tem filmes nacionais brasileiros que são uma porcaria, mas tem outros que são uns primores,
né? Então, assim, o que me perturba um pouco, e dá para usar esse livro como repertório agora nesse nosso tema 4, como que dá para usar esse livro nesse nosso repertório, tema 3, que é o das bolhas sociais, né? Como que dá para usar esse livro para falar sobre a questão do homeschooling? Porque para muitas famílias, o homeschooling não é apenas aquisição ou não de conhecimento, mas controle ou não sobre aquilo que o filho vai pensar, sobre aquilo que o filho vai querer, né? E tirar da escola para algumas famílias. Não quero generalizar também, porque senão eu vou estar adotando uma história única, né? Para algumas famílias é só uma forma de controle ideológico mesmo, não é uma outra forma, não é uma outra questão. Então, se a gente for um a um, vai chegar daqui a pouco o tema, a questão da energia renovável, que inclusive eu gravei hoje o comentário do tema. Se eu acreditar que todas as formas de energia só prejudicam o meio ambiente, não tem nada que possa ser feito em relação, eu acabo radicalizando, né? Então, assim, como que o meio termo, como que compreender os dois lados de uma história, como ouvir os dois lados de uma história é algo extremamente importante. Então, eu quero agradecer a vocês que me apresentaram esse livro, que eu não conhecia, e dizer que, assim como os que nós adotamos no semestre passado e retrasado, olha o sucesso que foi o livro do Krenak com os nossos alunos, o sucesso que foi o Quarto Despejo em 2021, né? Então, nós estamos bem felizes com os livros que nós escolhemos, e quero agradecer por essa live a vocês duas, a participação também das professoras, né? Estou vendo aqui a Monique, e dos nossos alunos também, né? E dizer que as nossas lives sempre são uma delícia, né? E eu vou disponibilizar a live no canal do YouTube, né? Quero pedir a vocês que vocês sigam no Instagram as professoras do curso, a mim também, né? E não se esqueça que nós temos vaga ainda no curso de redação com a professora Monique na segunda tarde, com a professora Aline na quinta tarde e quinta noite, e com a professora Maíra no sábado pela manhã. Então, se vocês tiverem colegas que ainda não estão fazendo o curso, podem divulgar, tá bem? E vamos nos preparar aí para a gente chegar, nossa, super animados para um Enem, que vai ser um Enem novamente de super sucesso para os nossos alunos. Que assim seja. Su, obrigada, também agradeço a participação. Oi, Monique. Oi, tchau, já me despedindo, mas agradeço a presença dos alunos, incrível aqui, né, nessa sexta-feira, nessa live, a dedicação, que é pura inspiração para nós aqui também, né? Obrigada, Su, Monique, Aline e a todos vocês. Os alunos querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Mesmo, né? Ah lá, ótima live, que legal. Cadê? Gostei bastante, obrigada. Eu li o livro hoje, no horário do almoço, rapidão. Ah, valeu a pena, né? É Luana, né? Que acho que eu já conheci essa aluna que falou. Sim, obrigada. Obrigada. Eu só queria dizer, assim, né, que como reflexão final para todas nós e todos nós, é que nós consigamos aí pensar em certos grupos, não como produtos de uma história que foi contada sobre eles, mas como produtores de sua própria história. Eu acho que é isso que tem que ficar aí para nós, né, de reflexão frente a tudo isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui e usem o tema na redação que os profs vão ficar muito, muito, muito felizes. O tema não, o livro. Com certeza. Então é isso. Tchau, tchau.